O livro de Hebreus, ele é por demais importante para a fundamentação da fé cristã na pessoa bendita de Cristo. O livro aos Hebreus, ela é uma epístola, ela é uma carta, um livro de primordial importância na defesa da fé cristã. Se nós fôssemos aqui, e se nós quiséssemos aqui agora estar separando toda a Bíblia em sua importância e contexto, evidentemente, desde o Velho Testamento, para entendermos melhor, até chegarmos aqui ao livro dos Hebreus e as epístolas universais, se fôssemos aqui traçar um paralelo desde o Velho Testamento, na verdade, ele seria a preparação para a vinda do Messias. Os 4 evangelhos, na verdade, seria aqui como se fosse o cumprimento das profecias lá do Velho Testamento. Então, os evangelhos seria o cumprimento de todas as promessas do Velho Testamento, agora sendo cumpridas em Cristo Jesus. O livro de Atos seria aqui o fundamento da igreja, a expansão da igreja, e as cartas de Paulo, as epístolas universais, bem como também Hebreus, ele é a explicação da mensagem de Cristo Jesus. Se os evangelhos é o cumprimento das promessas, as cartas e epístolas gerais, na verdade, são aqui a explicação de quê? Da mensagem de Cristo Jesus. E o livro de Apocalipse fecharia aqui como se fosse para nós o cumprimento de todas as coisas, ou a consumação de todas as coisas na pessoa bendita de Cristo Jesus. Nesta sequência da linha aqui de pensamento, se as cartas, ela é, na verdade, a explicação da mensagem de Cristo, aqui, Hebreus, esta epístola maravilhosa aqui, ela vai um pouco mais além. E por que ela vai um pouco mais além? Porque muitos dos estudiosos, na verdade, se tivéssemos aqui um 5º evangelho, a carta ou a epístola aos Hebreus seria o 5º evangelho. E por que, pastor Eurípides, seria o 5º evangelho? Dada a sua importância, dada a sua canonicidade tão bem reconhecida dos fatos a respeito e acerca de Jesus. Porque se nos evangelhos registra tudo aquilo que Jesus fez enquanto estava aqui na terra, nós vamos observar que agora aqui na epístola aos Hebreus, ela vai continuar registrando os atos de Jesus depois da sua ressurreição. Logo, se os evangelhos registram o que Jesus fez, Hebreus registra o que Jesus continua fazendo e o que continuará fazendo até a consumação dos séculos. Perceberam aí a importância que é, na verdade, a epístola aos Hebreus. De fundamental importância nós entendermos e compreendermos tudo isso. Essa maravilhosa epístola, ela na verdade é um tratado teológico a respeito da divindade de Cristo, das ciências judaicas e o sacerdócio, como funcionava. Então, ele é por demais importante. Agora, algumas coisas que nós precisamos entender. E dentro desta temática aqui de noções gerais, das epístolas aos Hebreus, nós vamos estar aqui debatendo algumas questões na página 17 até a página 24, onde nós vamos estar pegando essas noções gerais. Dentre elas, vamos estar observando a data em que foi escrito, quem escreveu a epístola aos Hebreus, por que foi escrita essa carta. Então, todas essas perguntas serão respondidas, inclusive a data que foi escrita e aonde foi escrita. Então, essas noções gerais aqui, preliminares, ela vai nos dar conta de todos estes pormenores aqui. Pois bem, vamos aqui dentro dessa ótica, vamos observar primeiro, o tema central de Hebreus, ele vai girar em torno, se tivéssemos que resumir em uma frase, o tema central
aqui da epístola aos Hebreus, nós resumiríamos ela como sendo a superioridade de Cristo sobre todas as coisas. A superioridade de Cristo sobre todas as coisas. Porque Cristo Jesus, ele é superior a todas as coisas. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus, que vive e que reina de eternidade a eternidade. Se não vejamos dentro agora ainda dessas noções gerais, nós gostaríamos de estar falando aqui muito rapidamente sobre por quem foi escrito, qual foi o escritor da epístola aos Hebreus. Está aí uma pergunta muito difícil de ser respondida. E por que que é difícil de ser respondida? Porque simplesmente o livro, ele não diz quem é o autor. Normalmente, a gente observa, nos finais ou nos filmes, os créditos vão ficar sempre lá mais no final. Mas nós vamos perceber que, devido às escrituras sagradas serem colocadas em rolo, e por ir desenrolando, ficar para deixar mais no final o nome, geralmente era mais difícil, teria que desenrolar todo o rolo para chegar logo no nome. Então, por isso que costumava-se escrever logo nas linhas iniciais quem estava escrevendo o livro. Mas, na verdade, é que a epístola aos Hebreus, ela não nos dá essa indicação de quem, de fato, escrevera a epístola aos Hebreus. A bem da verdade é que algumas conjecturas são feitas, mas são apenas conjecturas. Não dá para se fechar uma questão de quem verdadeiramente tenha escrito a epístola aos Hebreus. Evidentemente que tem algumas concepções que são mais aceitas. Dentre elas, nós gostaríamos de estar passando 4 delas aqui para vocês. Por exemplo, há uma concepção, e essa é dada por Tito Flávio Clemente, lá de Alexandria, o sábio de Alexandria, mais conhecido como Clemente de Alexandria. Por volta do ano 200 depois de Cristo, ele defendia a autoria aqui de Hebreus como sendo o apóstolo Paulo quem tivera escrito esta epístola tão maravilhosa. E se isso for verdade, então nós vamos ter aqui mais da metade de todo o Novo Testamento sendo escrito aqui pelo apóstolo Paulo, dada a importância que foi o apóstolo Paulo. Então, se não vejamos, mas há alguns argumentos que, na verdade, vão contrário a essa concepção. Primeiro, eles dizem que não pode ter sido o apóstolo Paulo por algumas razões. Mas existem também razões pelas quais aqui Clemente de Alexandria enfatiza de que, de fato, foi o apóstolo Paulo. Dentre as razões argumentativas que ele dava a esse respeito, enumeramos aqui uma onde ele defendia que, dada a complexidade aqui da carta ou dessa epístola aos Hebreus ser tão grande, tão complexa, então só poderia ter sido mesmo escrita por alguém com tanto conhecimento básico, teológico e hebraico das leis, como sendo o apóstolo Paulo. Então ele defende que Paulo foi o escritor, escreveu primeiro em hebraico, e depois ele passa para Lucas, e Lucas agora transcreve para o grego. Então a argumentação dele de que fora Paulo era de que existiam poucos líderes religiosos naquele tempo, naquela época, que pudesse realmente escrever algo tão complexo, tão teologicamente perfeito, com tanta erudição e clarezas de detalhes aqui a respeito da lei mosaica, que não fosse alguém aqui dentro das características de Paulo. E ele não enxergava pessoas ou muitas pessoas com essa característica naquela época. Então, na verdade, a sua argumentação tem alguma razão de ser, mas também não podemos fechar aqui alguma questão, porque não fora apenas Paulo que tinha erudição na época, existia muitos outros. A verdade, ele argumenta que era pouco, mas existia vários outros. Poderíamos citar, por exemplo, João Marcos, que falava pelo menos 4 línguas, ele era um poliglota.
Lucas também poderia, na verdade, ter escrito, embora que ninguém defenda que tenha sido nem João Marcos e nem Lucas, mas existiram vários outros, inclusive da escola de Gamaliel, da escola de Liel, que era a mais bem conceituada da época da qual o apóstolo Paulo pertenceu. Então, alguns deles se converteram. Então, existiam, sim, alguns eruditos dentro da fé cristã. Então, esse argumento ele não tem uma base, ainda que tenha uma razão de ser, mas ela não podemos aqui, de forma nenhuma, fechar uma questão e dizer foi o apóstolo Paulo. Primeiro, porque as nuances vai denunciar que não foi Paulo. Se você for analisar Hebreus com as cartas de Paulo, você vai perceber algumas discrepâncias, algumas tonalidades diferentes, algumas nuances diferentes. Por exemplo, o escritor aos Hebreus, quando ele iniciava um capítulo, ele se detinha por todo o tempo, falando naquele capítulo, praticamente, às vezes até mais de um capítulo, sobre o mesmo tema. Já o apóstolo Paulo, ele discorria sobre a sua temática em suas cartas de forma diferente. Em cada capítulo ele falava sobre várias questões, sobre vários paralelos, sobre vários pontos de vista. Ele comentava vários assuntos, embora que com muita intelectualidade, muita propriedade e profundidade, mas aqui as características da forma de escrever é diferente de Hebreus para as outras cartas aqui do apóstolo Paulo. Por isso, então, assim, muitos defendem de que não foi Paulo quem escrever essa carta. Nós poderíamos agora também citar um outro grande nome. No ano 1517, o reformista Martinho Lutero, responsável aí pela reforma protestante. Martinho Lutero afirmava-se dentro das suas concepções de que, na verdade, quem escrevera a epístola aos Hebreus tinha sido, de fato, Apolo. E ele discursava, inclusive, e pegava alguns achados históricos, dentre eles de Filó, de Alexandria, onde ele levava a crer que poderia ser muito bem este Apolo quem tivera escrito esta epístola aos Hebreus, dada a forma eloquente como Apolo pregava. Ele pregava com conhecimento judaico profundo muito grande, um conhecimento filosófico muito grande que Apolo tinha. Então ele tinha, sim, as características e os atributos necessários para terem escrito e reivindicar aí a epístola de Hebreus que tenha sido escrita aí por ele. Então Martinho Lutero defende essa concepção aí de que, na verdade, fora ele, Apolo, quem escrever a epístola aos Hebreus. Contudo, há divergência sobre esse ponto de vista aqui, sobretudo outras afirmações de pais na fé que contestam isso. Nós poderíamos aqui também citar uma outra afirmação, e muitos biblicistas, sobretudo nos tempos atuais, mais da escola liberal, que defende que, na verdade, a epístola aos Hebreus tenha sido escrita por Priscila e por Áquila. E por que é que ele defende que tinha sido Priscila e Áquila? Porque eles entendem que eles tiveram um período aí de comunhão muito grande, uma proximidade com discípulos de Paulo, e essa proximidade com o falar, com toda essa erudição, então eles aprenderam muito bem e foram eles que de fato escreveram aí a epístola aos Hebreus. Tem muito pouca sustentação entre os mais tradicionais, haja à vista que não podemos levar a crer, porque em Hebreus 11:32 vai nos mostrar mesmo claramente que muito provavelmente quem escreveu foi do sexo masculino e não aí do sexo feminino, e nem tampouco de forma conjunta. E uma outra argumentação, e esta agora vem pelo pai da fé, reconhecidamente um grande estudioso, por volta do século 160 depois de Cristo, estamos falando de Quinto Sétimo Florencio,
Tertuliano, ou nome comprido. É só você lembrar que é o Tertuliano. Todos conhecem Tertuliano como o nosso pai na fé. Ele que era adepto do montanismo. Montano, vocês conhecem, por volta do século 160, ele monta ali um estudo, e ele acreditava muito nos dons espirituais e na santidade dos frutos do Espírito Santo e os dons do Espírito Santo. Então, ele e mais 3 missionárias saía propagando de aldeia em aldeia, levando a palavra e, sobretudo, aquilo que hoje nós temos como base de doutrina pentecostal, algumas coisas, inclusive, pegadas aí do montanismo. Dos legados do montanismo foi ter como adepto um dos nossos pais da fé, Tertuliano. E é Tertuliano, inclusive, que defende aqui, com bases aí até muito sólidas, de quem muito provavelmente tivera escrito a epístola aos Hebreus, que tenha sido Barnabé, por ter caminhado com Paulo, por ter erudição necessária, e a forma como alguns trechos se correlatam, levam a crer, e ele defende de que poderia ser, de fato, aqui, Barnabé, quem tenha escrito a epístola aos Hebreus. Contudo, como nós já falamos, não podemos aqui fechar questão, e talvez pouco importa essa discussão. O importante é que a mensagem está centrada na pessoa de Cristo. Mais importante de quem escreveu é a mensagem que ela é transmitida a respeito da pessoa de Cristo. Então, tampouco importa quem escreveu, sendo que o centro é Cristo Jesus, que é o nosso Deus Jeová, Yahvé. Então, mais importante do que o mensageiro é a mensagem que está sendo entregue aqui. E essa mensagem, ela foi por demais importante ao longo da história, porque com base no livro de Hebreus, nós podemos defender a supremacia de Cristo sobre todas as coisas, sobre toda a obra da criação, Jesus como sendo eterno, coparticipe, coigualdade e a consubstância com Deus Pai. Então, tudo isso nós encontramos aqui na Epístola aos Hebreus. Então, tão pouco importa quem tenha sido o escritor, o mais importante aqui é o conteúdo da mensagem que está aqui pronunciada e dirigida para nós aqui. Uma outra questão que nós precisamos levar em conta é por que é que a carta aos Hebreus foi escrita. É uma pergunta que ela é respondida aqui também no livro, e nós precisamos ter em mente. Por que é que foi escrito? Ora, havia uma perseguição muito grande aos cristãos naquela época, de tal forma que cristãos estavam sendo martirizados, mortos, perseguidos. Por quê? Simplesmente porque propagavam a doutrina de Cristo, falavam a mensagem de Cristo. E como propagadores da mensagem de Cristo, eles foram perseguidos. E porque estavam sendo perseguidos, muitos dos cristãos aqui estavam pensando em abandonar a fé. Outros que já tinham abandonado a fé. Eles pensavam, ora, eu estou sendo perseguido tão simplesmente por ser cristão, vou abandonar, vou voltar para o judaísmo. Porque essa carta, ela foi escrita aqui a priori para quem? Para os judeus. A carta é aos Hebreus, então está sendo escrita para os cristãos judeus daquela época. Outros querem dizer e defendem que tenha sido, na verdade, escrita para os gentios. Outros argumentam que tenha sido para os essênios, mas a questão aqui, a priori, a maioria defende, inclusive eu, que ela foi escrita para os hebreus, para os judeus, os cristãos judeus, que haviam se convertido ao cristianismo, e agora eles recebendo esta mensagem, porque estavam sendo desanimados. Segundo a carta aos Hebreus, ela é também escrita nesse tempo, por causa de toda essa perseguição, e um levante muito grande, dizendo que Cristo, na verdade, não era o Messias prometido. Então a carta, ela vem para, inclusive, demonstrar isso, que Jesus é o Senhor,
que ele é Deus, vem assegurar a divindade de Cristo, bem como a supremacia de Cristo Jesus sobre todas as outras coisas. Outra coisa que é importante aqui e digna de nós estarmos enfatizando, e é importante também, inclusive, para efeito de prova, que vocês precisam saber é a data que fora escrita a epístola aos Hebreus. Qual foi a carta? Quando é, pastor Eurípides, que esta carta, de fato, ela foi escrita? Essa carta, ela foi escrita, existe pelo menos 3 importantes datas aqui, que são reconhecidamente e teriam a probabilidade de que pudesse ser essas 3 datas. A primeira data em que é defendida aqui que a carta tenha sido escrita é no ano 55 depois de Cristo. É uma das datas prováveis que teria sido escrita aqui a carta aos Hebreus. E eles argumentam, inclusive aqui, os que são adeptos dessa questão, eles citam, por exemplo, Hebreus no capítulo 12 e o verso 4, onde vai se dizer, da onde eles concluem da seguinte forma, é que havia um martírio futuro. Então, ali, na verdade, ele é uma metáfora. E porque eles acreditam nesse martírio futuro, eles pensam e têm absoluta certeza que tenha sido antes aí do ano 70 depois de Cristo. E eles argumentam ainda que a carta fora escrita antes mesmo aí de Nero, ou de Nero ter assunto ao trono. Então, essas 2 argumentações têm uma falha aí nessa argumentação que não tem nenhuma razão de ser. Primeiro, que essa citação ela é metafórica, não darmos para citar, porque existem inúmeras outras citações que colocam no tempo presente pessoas sendo martirizadas, bem como também o sacrifício acontecendo no tempo. Então, não dá para nós fecharmos questão, e muito pouco provavelmente tenha sido aí no ano 55 depois de Cristo que fora escrita esta carta. Contudo, é uma data provável. Uma outra data provável é no ano 63 a 70 depois de Cristo. E eles, dentro dessa linha de concepção, argumentam de que isto aconteceu depois da morte do pastor Tiago, uma vez que Tiago era o pastor de Jerusalém, e se ele tivesse vivo, a carta teria sido endereçada a ele também. Contudo, não havendo essa citação, então se crê, os que argumentam aqui dentro dessa concepção, é que foi depois da morte aí de Tiago, pastor Tiago, inclusive irmão de Jesus, que depois da morte e assunção de Cristo Jesus, resolve agora, de fato, assumir esta posição de defensor. Se antes ele tinha dúvidas, agora passou a ser um defensor ferrenho da divindade de Cristo Jesus. Então, aqui eles argumentam, os que argumentam que tem sido escrito no ano 63 até 70 depois de Cristo, um dos argumentos é de que foi depois aí da morte, inclusive, de Tiago. Eles argumentam, inclusive, que existem bases bastante sólidas em Hebreus 7, 8, em Hebreus 9, 6, até o versículo 9, Hebreus 13, 10. Ele cita algumas passagens, inclusive, que dá para você, e querendo analisar em casa, dá para você perceber que é uma data realmente das mais prováveis. Existe, inclusive, uma outra data que argumenta de que, de fato, na verdade, quem escrevera aqui a epístola aos Hebreus, o ano que ela foi escrita, foi depois do ano 70 depois de Cristo. Eu penso que aqui é uma das datas menos provável que se tenha como ter a certeza que ela foi escrita. Eu argumentaria, porque nós temos algumas dúvidas em Hebreus, mas nós temos algumas certezas. Então, vamos partir aqui das certezas. Quais as certezas que nós temos aqui no livro de Hebreus? Primeiro, o livro de Hebreus, conforme nós observamos e já lemos aqui,
é que, na verdade, ele foi escrito por um homem e não por uma mulher. Quer ver uma outra grande certeza que nós temos aqui? É que quem escreveu a carta aos Hebreus tinha um profundo conhecimento do grego. Uma outra certeza que nós temos aqui na carta, na verdade, é que quem escreveu a carta tinha um profundo conhecimento do Velho Testamento. Uma outra grande certeza é de quem escreveu a carta conhecia os ritos cerimoniais e religiosos da cultura judaica. Uma outra questão que temos certeza que sobre a epístola aos Hebreus e que nós aqui enfatizamos é que quem escreveu essa carta conhecia os leitores originais do tempo apostólico. Uma outra certeza aqui que nós temos também é que quem escreveu a carta ou a epístola aos Hebreus tinha conhecimento e conhecia pessoalmente a Timóteo, conforme nós podemos observar em Hebreus 13 e 23. Então, essas são algumas certezas. Agora, uma outra grande certeza que nós temos na carta aqui aos Hebreus, e tem a ver com a data, é a seguinte. Primeiro, o que nós precisamos ter em mente. Qual a certeza? Essa carta, nós podemos enfatizar com toda certeza que ela não foi escrita depois de 95 depois de Cristo. Essa é uma certeza que nós temos. E por que é que nós temos essa certeza que não foi escrita depois do ano 70, o ano 95 depois de Cristo? Porque Jerônimo de Roma, ele escreve, e no seu texto ali, ele escrevendo, ele cita a passagem e a epístola aos Hebreus. Lembrando que quando ele escreve aqui, Jerônimo de Roma, ele escreveu no ano 95 depois de Cristo. Logo, a carta só pode ter sido escrita antes do ano 95. Então, essa é uma certeza que nós temos. A carta não foi depois de 95, foi antes de 95. Uma outra grande certeza que nós temos com relação à data é de que não pode ter sido também depois do ano 70 depois de Cristo. E por que é que não pode ter sido escrita, se tem alguém aqui defendendo, pastor Eurico? Por lógica, dedução. Ela não foi escrita depois do ano 70 depois de Cristo, primeiro, porque não há nenhuma citação de que havia sido Jerusalém destruída e que nem tampouco o templo havia sido destruída. Uma outra questão aqui é que o próprio escritor narra em Hebreus 13 e 23, e ele informa, inclusive, aos santos ali de Jerusalém, de que Timóteo já havia sido solta, e ele estava com a expectativa de que ele regressasse logo, porque se ele regressasse logo, ele junto com eles iria até Jerusalém. Então ele tinha conhecimento pessoal com Timóteo, e inclusive narra quando que ele estava sendo solto, e nós sabemos que esse homem ele foi solto antes do ano 70 depois de Cristo. Então, se ele estava falando da soltura, alguém argumentar, não, mas houve uma outra segunda prisão e tal, mas não existe bases sólidas nem histórica para comprovarmos isso. Então, o mais certo aí é que foi antes do ano 70 depois de Cristo, e não depois. E alguém disse assim, não, mas é porque não havia necessidade. Irmão, vamos parar com essa bobagem. Se alguém argumenta uma questão dessa, não tem nenhuma razão de ser, porque não existe um fator sem precedente. Não há ninguém naquela época que não se lembre ou não seria omitido um fato tão importante como morticínio, a destruição de Jerusalém e do templo no ano 70 depois de Cristo, porque depois da morte de Nero, Vespasiano ele assume o trono e ordena ao seu filho general Tito que invada a cidade de Jerusalém. O cerco durou ali 153 dias, ou seja, quase 5 meses de cerco, ninguém entrava e ninguém saía. Foi algo tão terrível que nos últimos dias, Flávio José, inclusive, registra, grande historiador, que 5.000 homens eram jogados por cima do muro, e estes homens jogados por cima do muro, a cidade
fedia e eram arrastados como que a balde. O morticínio foi tão grande. Existiam ali cerca de 1.200.000 judeus que estavam adorando a Deus por ocasião da Páscoa. Então, todos os lugares, e todos nós conhecemos um pouco da cultura judaica, da ciência judaica, e ainda hoje eles observam muito esses preceitos. Então, a Páscoa, todos os moradores, não importa a região onde eles estavam, era costume eles virem e estarem ali na Páscoa para adorar a Deus. Então, interessante observar que destes 1.200.000 judeus que estavam ali por ocasião da Páscoa, 1.100.000 morreram ao fio da espada, cumprindo, inclusive, uma profecia bíblica, quando Jesus está ali para ser condenado, alguém pega e diz, o sangue desse Jesus caia sobre a nossa cabeça, e a cabeça de nossos filhos, e isso, inclusive, se cumpre aqui nesse ano 70 depois de Cristo. Muitas profecias bíblicas são cumpridas aqui no ano 70 depois de Cristo, então é notório, e a intenção aqui, os judeus, era de exterminar por completo todos os judeus. E não se imagina como é que os judeus não foram destruídos, porque desse morticínio sobreviveu apenas 100.000. Desses 100.000, parte deles foram mortos ali no Coliseu que estava sendo inaugurado. E a festa do grande Coliseu durou 90 dias, aonde os judeus e cristãos eram mortos ali nas arenas pelos gladiadores e pelos algozes leões que mataram. Sobreviveu apenas 37.000. Desses 37.000 que sobreviveram e foram espalhados, que eram os mais fortes, foram vendidos como escravos e espalhados por todo o mundo. Não existiu uma perseguição tamanha como esta. Então não haveria uma probabilidade, uma análise ainda que hipotética, que se esse livro tivesse escrito depois do ano 70 depois de Cristo, que haveria sim menção sobre este acontecido, e não há menção alguma. Então eu parto do princípio e tenho certeza 100% aqui, e salvo engano, a não ser que apareça uma bomba muito importante de conhecimento, algum achado histórico muito grande, nada vai conseguir me provar que ele tenha sido escrito depois do ano 70 depois de Cristo. Eu quero crer que a epístola aos Hebreus tenha sido escrita no ano 63 até 70 depois de Cristo, pelas razões óbvias que nós aqui já estamos argumentando.